Tem mais uma dúvida aqui com relação à diabetes e também ao álcool, né? A gente viu aí um adolescente falando, puxa vida, como é difícil para ele, né? Um menininho lá de Salvador. E agora o Eds Jones. Gostaria de saber os problemas que o álcool traz para o diabético, Isso é doutora bem Cíntia. complicado, porque se a pessoa está bebendo, ela também vai ter um pior controle da doença, né? Quando você está bebendo, você também perde o controle do que você come. E o álcool, ele pode baixar o açúcar. Então, se a pessoa usa insulina, ela pode ter uma hipoglicemia grave e a pessoa não pode ficar bebendo sem controle, né? Um pouquinho, uma dose, eventualmente, Isso aí tudo vale bem. até para quem não tem diabetes também, né, doutora Cíntia? Agora, tanto faz, a senhora está falando do efeito do álcool, tanto faz para o tipo de diabetes 1 ou tipo 2? Isso, tanto faz, tanto para o tipo 1, tipo 2, o álcool ele acaba sendo uma coisa que influencia no controle. Tá. Então, Vamos deve ser entender evitado. melhor o tipo 1 e o tipo 2 também. Tem uma demonstração aqui. A gente tem os caminhões que representam aqui a insulina, que está levando açúcar para dentro da célula, né, doutora? Isso. Então, a insulina, ela vai abrir a portinha aqui da célula para poder colocar... Então, ela abre a porta da portinha, célula e a né? insulina leva açúcar, E aí? energia, disposição. Isso, aí alimenta a nossa célula. Então, a nossa célula Muito fica bem. alimentada com o açúcar. Essa é a situação normal. Essa é a situação normal. Agora, começamos a falar dos problemas. Vamos falar primeiro desse tipo específico Do aí de tipo diabetes. O tipo 1. O que acontece no diabetes tipo 1? Você tem uma destruição das células que produzem insulina. Essa destruição, A gente ela já viu aqui que o caminhão diminuiu, ou seja, a quantidade de insulina para transportar o açúcar ficou menor ficou também. bem pequena. Então, é um diabetes em que a gente tem falta de insulina. Então, como a gente tem falta de insulina, o que acontece? Vai entrar pouca, O caminhãozinho chega aqui, né? não vai conseguir Quando ele abrir. chega aqui, ele tenta, Ele vai abrir, como mas ele é assim, pequeno, tem pouquinha insulina para botar a glicose dentro e a glicose fica toda e aí no sangue. o açúcar acaba não fazendo essa função de entrar na célula, de dar Isso. energia. A pessoa vai ficando mais fraca Ficando também. fraca, o açúcar fica alto no sangue. Aí esse açúcar precisa ser eliminado, sai pela urina, a pessoa urina bastante. Aí como perde muita água na urina, acaba tendo muita sede. Então esses são os sintomas clássicos Sintomas do diabetes, clássicos, né? Que é beber muita água, urinar muito, ter fraqueza, visão turva, por conta disso aqui. Isso acontece no tipo 1 e no tipo 2 também? Isso, só que no tipo 1, esse quadro clínico ele é muito mais rápido, porque você, de repente, começa a perder a produção da insulina e aí esse quadro clínico ele aparece de uma maneira bem mais evidente. Então nós temos mais um caminhão aí também com o papel de insulina carregando açúcar, mas para representar o tipo de diabetes tipo 2, doutora Cíntia. Isso, então no diabetes do tipo 2, a gente não tem falta de insulina, diferente do tipo 1, que a gente viu que o caminhãozinho ficou pequenininho. A insulina está funcionando A normal, insulina, é um grande caminhão. ela está existindo, só que o que acontece? Ela não consegue abrir a portinha. Ela chega aqui, o caminhão existe, tem potência, mas quando bate, não consegue. Exatamente. Bate, Apesar da gente ter uma produção de insulina, essa insulina ela não consegue agir. Ele fica tentando, ele bate, a insulina não faz a função clássica dela de colocar açúcar dentro da célula e por causa disso acontecem aqueles problemas que a gente viu. E aí de novo, o açúcar transborda. Estilo doutora Ana. Agora, é bagunça importante, mesmo, Fernando, olha, é importante a gente chamar a atenção que no caso do diabético tipo 2, isso é mais lento, é mais gradual. Por isso que, como a Mariana falou, quase metade das pessoas não sabe que tem diabetes, mas já está com açúcar alto. Sim. Porque esse açúcar ele vai subindo de maneira mais lenta, não tão rápida quanto no diabetes tipo 1. É um mal silencioso. Um mal silencioso. Já pode estar trazendo as complicações. E hoje a gente vê crianças e adolescentes também com tipo 2, né, doutora Cíntia? Porque as nossas crianças, nossos adolescentes estão ficando mais gordos. Exatamente. Antigamente a gente só via criança com diabetes do tipo 1. E agora, por conta da epidemia da obesidade que está atingindo crianças, adolescentes, a gente está vendo o diabetes tipo 2 também nessa faixa etária.